Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos. Estou fazendo essa live agora nessa tarde, hoje segunda-feira. Estou aqui agora, nesse momento, para vos levar uma pequena reflexão da palavra de Deus que encontramos aqui na Bíblia Sagrada, onde nós temos a palavra de Deus confiável, a revelação escrita de Deus, aonde nós devemos colocar a nossa vida de confiança, de fé, prática, seguir, esperar, acreditar nesta palavra. No que está aqui revelado nas Escrituras, não em revelação adicional que os homens estão dando por aí. Nós devemos fundar a nossa vida de fé em Deus pela palavra dele. Foi o que Jesus disse, escrevendo nesse texto que nós vamos ler, aonde nós vamos aprender um pouco sobre o que nos ensina Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 27. E no versículo 23, 24, Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer: vem rios, vendavais, tempestade, combatem contra esta casa, mas não a tiram do lugar. Deu para entender? Não prevalecem contra ela. Não podem tirar do lugar aquele que está firmado na palavra. Venha o que vier, levante-se o que se levantar, surja o que surgir, consequências, circunstância, perseguição, o que for, contra aqueles que estão na palavra de Deus, firmado e alicerçado nela, esses vão prevalecer porque estão na rocha verdadeira, com as suas vidas firmadas em Deus verdadeiramente, através da palavra. Isso é muito bom você pensar aonde você está alicerçando a sua vida com Deus, qual é o alicerce, qual é a rocha, qual é o princípio, qual é o fundamento que você está alicerçando sua vida com Deus. Aonde? Em que, no que você está vivendo uma vida com Deus. Então, eu quero convidar vocês agora para a gente aprender um pouco sobre o que Jesus ensinou nesse capítulo 7 de Mateus, que a gente vai ver que é um discurso extenso de Jesus, começando do capítulo 5, 6 e o 7. É um discurso muito profundo de ensinamentos que Jesus dá aos seus discípulos. Mas eu quero reter aqui apenas nessa parte do discurso de Jesus, em Mateus 7, do versículo 15 ao versículo 27. Meus irmãos, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero convidar vocês, como eu já tinha falado anteriormente, que estarei trazendo um assunto aqui, estudos, instruções, orientações, corrigindo, esclarecendo, repreendendo, ensinando sobre questão apologética, defesa da fé, em relação a vários ensinos que nós temos sobre o nosso entendimento, não é? É muitos ensinos que vêm até nós, é muita doutrina, é muito conceitos de Deus, é muito ensino de Deus, é muita religião de Deus, é muita igreja de Deus, é muitos pastores de Deus, é muitos líderes religiosos de Deus, são muitos homens de Deus que dizem que estão em nome de Deus para nos instruir, nos ensinar, nos trazer profecia, nos trazer revelação. Então, diante de tudo isso, eu vejo uma necessidade muito grande do esclarecimento para a igreja, o povo de Deus, o povo de Cristo. Estou falando de igreja, ministério de religioso. Eu trabalho para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, o qual eu sou membro dentro da individualidade. Eu sou um membro individual do corpo, que formam um corpo com todos os membros, que é você ou qualquer outros que estão em qualquer lugar deste mundo, em Cristo, crendo nele e buscando viver a palavra dele. Você é membro, eu sou membro, individualmente somos membros, mas juntos formamos o corpo Igreja de Cristo. Então eu quero levar para vocês essa oportunidade de estudo, de ensino, de material para você ter uma defesa da fé. Porque hoje você
pode estar sendo privado da verdade, você pode não estar sendo instruído com a palavra, você pode estar com a sua mente presa, voltada para dentro de uma instituição, vivendo um formalismo, dentro de uma bolha, com a sua visão retida, presa àquilo que o sistema lhe orienta. Você precisa olhar para a palavra, para que você tenha liberdade de ver com expansão, claridade, a realidade das coisas de Deus. Você precisa ser esclarecido das coisas de Deus. Você precisa ter a expansão da palavra. A palavra é um mar de ensino, de instrução, de orientação muito profundo, muito extenso para nós cristãos. Nós não podemos ficar presos, retidos dentro de uma linha de pensamento, de uma base doutrinária, de preceito de homens, dentro de nenhuma instituição. Nós fomos chamados para ser libertos, livres, conhecer esta palavra que é a palavra de Deus, pela qual nós somos libertos, e através dela nós temos a verdade, o esclarecimento, nós temos a expansão do conhecimento de Deus que nós precisamos ter. Não ficar retido dentro de uma instituição, centralizado ali, como se ali fosse o povo que são detentores da verdade, não é? Porque hoje, dentro das instituições, eles se denominam detentores da verdade, privatizam, são exclusivistas, né? Onde tem o exclusivismo de Deus é ali, onde tem, retém a verdade de Deus, as coisas de Deus. O próprio Deus hoje está retido dentro de igreja, instituição, onde as pessoas estão presas, voltadas para aquela direção que dá aquela instituição. O povo não é olhado, incentivado, motivado a examinar as Escrituras, a olhar a palavra de Deus, que é um mar de ensinamento de Deus, que é um mar de conhecimento de Deus, que nós precisamos ter para pautar a nossa vida, pautar e direcionar a nossa vida dentro da direção de Deus, na rocha, no alicerce que é a palavra dele, para que estejamos firmes em Deus, vivendo uma fé verdadeira, onde nós devemos ouvir e praticar a palavra de Deus, pois a nossa regra de fé e prática é exclusivamente a palavra de Deus. Se você estiver sendo guiado, entre aspas, pela palavra de Deus e dentro do ensino da tua instituição religiosa, você está perdido. Não existe duas linhas, não existe dois caminhos, não existe duas portas, não existe duas verdades, não existe dois meios para chegar a Deus. É só um, é pela palavra dele. Jesus é a palavra encarnada e a palavra escrita de Deus está na Bíblia. Aquilo que Jesus trouxe, aquilo que Jesus revelou, ensinou, instruiu, orientou, é a manifestação da graça de Deus nos trazendo o conhecimento da nossa situação miserável que estamos e da solução, da saída, da esperança, porque o evangelho que Jesus trouxe é uma informação de Deus que nos dá conhecimento da saída para o socorro e a salvação. O evangelho é a informação de Deus, é a revelação de Deus, por onde nós conhecemos o caminho que ele abriu, a porta que ele estabeleceu, o meio que ele nos deu para a salvação. Isso foi trazido por Jesus. Isso foi revelado por Jesus. Não foi Moisés que revelou o caminho da salvação. A lei trouxe para o homem a ciência do juízo para ele. A lei que foi dada por Moisés trouxe para o homem a condenação. A lei que foi dada por Moisés trouxe para o homem juízo. Ela não aperfeiçoava nada. Ela não trazia salvação. Ela não trazia aperfeiçoamento. Ela trouxe o juízo, a condenação. Jesus veio, trouxe a graça e a verdade que nós conhecemos para ser liberto do juízo, da condenação que a lei nos mostrou que a humanidade está. Deu para entender? Jesus, ele trouxe a verdade do evangelho, que é as boas novas de salvação, a informação de Deus para o homem conhecer a verdade por onde ele pode se salvar. E Jesus, quando anunciou essas boas novas, ele não apontou para a instituição religiosa, ele não apontou para homem, ele não apontou para a pessoa, ele não apontou para a doutrina de igreja, ele não apontou para a igreja instituição, ele não apontou para dogmas de homem, credos, ele não apontou para a obra do homem, ele não apontou para a caridade do homem. Jesus, quando veio trazendo essas boas novas,
Ele mostrou que o caminho, a esperança, a porta de saída, a solução, a vida eterna, o perdão de Deus é nele. Tudo é nele. Não é em nenhuma instituição religiosa, igreja, prática de homem, mérito de homem, devoção de homem, obrigação religiosa de homem. É nele. Tudo está em Jesus. Então, a verdade do Evangelho nos mostra essa realidade de Deus, essa verdade que nos liberta de tais ensinos que muitos têm dentro de religiões, que leva ele a pensar que tem que chegar a Deus através da submissão, praticando os usos e costumes, sendo devoto às suas instituições. Submisso ao cabresto, às ordenanças do pretexto, dos preceitos dos homens dentro das igrejas. Muitos estão presos dentro desses locais, chamado Igreja de Deus, chamado Caminho de Deus, chamado Arca de Deus, chamado Congregação de Deus, que não é. Deus não deixou nenhuma congregação dele para você estar nela e ser salvo. Deus não deixou nenhuma igreja dele para você estar nela e ser salvo. O caminho da salvação, o local da salvação não é igreja alguma, não é instituição, não é congregação, é Jesus. E para eu e você ser igreja de Deus, temos que estar em Cristo. Ele não mandou você estar em igreja. Ele mandou você crer em Jesus para que você, sendo membro, participe, seja parte dessa igreja. Você seja a igreja. Individualmente você é membro, com todos os outros formamos a igreja de Deus. Nós, não instituição, a quem nós devemos estar, como se tivesse submisso a Deus, dentro de instituição igreja, servindo, praticando e vivendo a devoção à igreja. Sobre a liderança do homem que domina com autoridade o seu autoritarismo, tomando a autoridade que é da palavra, para que o povo seja submisso a eles. Dentro das instituições das seitas, eu vou falar das seitas, de muitas seitas, que grupos ocultos, grupos privados, grupos exclusivos que denominam-se detentores da verdade, que denominam-se o caminho, o grupo, o meio de salvação. Então eu vou falar nisso breve, mas eu quero levar para você uma explicação desse contexto aqui que Jesus vai falar em Mateus 7, para abrir a sua mente, para lhe esclarecer, para lhe dar conhecimento, para lhe dar entendimento, para que você se defenda, para que você esteja apto a se defender, para que você esteja pronto a defender a fé cristã e ser autoconfiante para combater o bom combate da fé contra aqueles que vêm persuadir a sua fé, deturpando a doutrina de Cristo com outros conceitos, com outros ensinamentos, com a filosofia de Deus, com conceitos de Deus, com doutrinas que diz que é de Deus. Você tem que estar apto, você tem que estar preparado, você tem que ser capaz de se defender. Agora, para isso, você precisa ser preparado, instruído, conhecedor, fortalecido com o ensino, com a instrução. Você pode ainda estar na fase de menino. Você, enquanto é menino, você precisa que alguém lhe dê o alimento, que alguém lhe dê a direção, que alguém lhe dê a instrução para você poder ser formado até chegar numa fase de adulto. Quando você chega na fase de adulto, você não vai precisar mais de que ninguém lhe dê alimento na boca. Você não vai precisar mais de que ninguém lhe ensine sobre Deus. Você não vai precisar mais de que ninguém lhe conduza na direção do ensino de Deus. Por quê? Quando você for formado e chegar na fase de adulto, você vai ter o conhecimento, a capacidade, e agora é você que vai cuidar de ti e da doutrina, para que assim você permaneça vivo, salvo na caminhada com Deus. Deu para entender? Por isso que é importante o trabalho do esclarecimento. É por isso que muitos irmãos precisam estar numa igreja, num local de culto, de ensino da palavra, porque a igreja é isso, tá bom? Igreja não é isso que as pessoas vivem hoje, não. Igreja, local de estudo, podemos dizer que é uma escola espiritual para os discípulos de Cristo ser formados no conhecimento. Igreja é para isso. É para ensinar, é para instruir, é para corrigir, é para orientar o povo, é para doutrinar o povo na palavra.
Não é esse modelo de igreja que hoje se vive dentro dessas reuniões, dessas congregações, desses ajuntamentos. Onde o povo vai só para buscar bênção, vitória, poder, receber unção, receber cura, receber milagre, receber isso, aquilo, outro. Não, não. Igreja, verdadeiramente dentro do contexto bíblico, não é esse local que hoje as pessoas se reúnem para ver profeta, para ver movimento de poder, de milagre, cura, prosperidade, para ouvir profecia, ouvir Deus falar ali, aqui, acolá, não pela palavra, pelos profetas que diz, olha, hoje, sabe qual é a divulgação hoje dessas igrejas? Não é a palavra, é os pregadores. Você já viu aí as divulgações no Face dos pregadores? Olha, o culto hoje vai ser de poder, aí bota lá o pregador A, o pregador B, olha, quem está dirigindo é fulano, quem está dirigindo é ciclano, eles fazem a propaganda dos artistas, das igrejas, dos homens, não a de Deus. Porque a igreja de Deus não tem artista. A igreja de Deus, o personagem principal é Cristo, a sua palavra. A igreja de Deus se reúne não é para ver pregador, artista, gospel, cantor, levita, profeta, testemunho, grupo de homenagem, aniversário. Não. A igreja de Cristo se reúne para buscar a palavra, o ensino, a instrução, a orientação, meus irmãos. No período dos apóstolos, no período de Jesus, no período dos apóstolos, os judeus, escuta uma coisa, é muito importante hoje você conhecer esse ponto aí que eu vou lhe mostrar agora. Você sabia que os judeus tinham o costume de ir para as sinagogas no sábado? Você sabe o que era sinagoga? Qual era o contexto desse lugar? O que era que acontecia nesse lugar? O que era que o povo ia fazer na sinagoga? Você sabe. Você já buscou compreender isso? Procure aí na internet algum estudo sobre sinagoga, o que era sinagoga, qual era a finalidade da sinagoga. Procure saber aí. Hoje é fácil, gente. Hoje nós temos a internet, gente. Hoje nós temos o Google. É só você falar o que era sinagoga, aí você vai ver. O ensino hoje, ele é vasto. Você busca hoje, aonde quer que você quiser qualquer coisa, você tem hoje ensino. Você não precisa ficar preso dentro de uma instituição através da liderança de um homem para determinar o que é de Deus e o que não é. Hoje a palavra de Deus, ela tem amplo alcance. Ela não está retida dentro de uma igreja. A palavra de Deus está indo até você por meio da televisão, da internet, do rádio, do jornal, na rua, nas esquinas, nos locais públicos. A palavra de Deus, ela não é restrita a uma igreja, local, instituição, para você aprender. Hoje você tem a palavra de Deus ao seu alcance, na sua casa, na sua mão. Ei, cristão, crente em Jesus. Não usa a palavra de Deus como um adereço, um objeto da tua formação religiosa. Um adereço da tua composição da veste religiosa. Não usa a Bíblia Sagrada como um objeto que tu apenas pega ela no dia de culto, bota debaixo do braço e vai para a igreja. Somente tu não tem dado valor a essa palavra. Tu não tem tido o conhecimento da tua importância de conhecer essa palavra. Tu não tem tido a importância da necessidade que tu tem dessa palavra. Essa palavra para você não vale nada. O que vale para você é o entretenimento no culto, é a formalidade do culto, é a ida ao culto, é a social, é o entretenimento, é o momento do culto. Que vale para você é isso. Você não tem a importância do valor da palavra, por isso que você despreza. Por isso que você não tem prazer de meditar nela de dia e de noite. Você tem prazer de estar dentro de igreja, dentro de culto, dentro de movimento, mas dentro da palavra você não tem prazer. Sabe por quê? Porque quem nasce de Deus ama a palavra. Não tem como uma pessoa que é nascida de Deus não ter prazer de buscar a palavra. Só que muitos hoje estão dentro da religião. Nasceram para viver para a religião. Não nasceram para Deus. Quem nasce para Deus tem fome de Deus. E eu me alimento de Deus é pela palavra. Não é por meio de culto, de ritual, de movimento, de cerimonial, de coisa alguma. Eu me alimento de Deus com a palavra. Então valorize a palavra. Você tem que entender qual é a importância da palavra na vida daquele que quer andar com Deus. Sem a palavra não tem Deus.
Sem a palavra não tem vida com Deus. Sem a palavra não tem conhecimento de Deus. Sem a palavra não tem salvação de Deus. Sem a palavra, toda a esperança de Deus é vã. Deu para entender? Então, é importante, gente. Hoje as pessoas estão presas dentro dos locais, instituição religiosa, com a mente cauterizada, com os olhos vendados para não olhar e não ver a luz de Deus, que é a palavra que está sendo levada a todos para que conheçam a verdade e sejam libertos. As pessoas se deixaram ser dominadas a negócio de homens. As pessoas se privaram dentro de um exclusivismo, sendo exclusividade, negócio, propriedade de instituições. Gente, acordem, despertem. E eu estarei levando um estudo sobre isso, que é importante. As pessoas conhecer, as pessoas usar o senso crítico, as pessoas conhecer o contrário. Ei, você tem que conhecer o contrário. Como é que você tem certeza que está na verdade? Como é que você tem convicção de que está em Deus? Se você não usa o senso crítico para analisar, chegar a um senso comum e chegar a um denominador comum e chegar à conclusão da razão e da verdade. Tem que ter o contrário. Para poder conhecer o certo, você tem que saber qual é o errado. Existe Deus e o diabo, a verdade e a mentira. O caminho da salvação e da condenação. Como é que você tem certeza que está no caminho da salvação? Como é que você tem certeza que está em Deus? Como é que você tem certeza que está na verdade? Ah, mas eu estou na igreja, a igreja fala de Jesus, a igreja fala de Deus, a igreja me ensina a ir para o céu. Sim, mas qual é esse ensinamento? Como é que você está tendo a prudência de analisar se você está sendo instruído dentro do ensinamento verdadeiro? Ser de Deus, estar na salvação, estar em Deus, não é estar dentro de nenhuma instituição religiosa, não. Você tem que aprender uma coisa. O local para você estar não é a igreja, é a instituição religiosa, no cabresto do homem, sendo guiado por homem em canto algum. O fundamento firme que você tem que estar alicerçado nele é Cristo, a sua palavra. Ninguém pode pôr outro, ninguém pode colocar e nem pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto pelo próprio Deus. O fundamento da fé cristã foi posto pelo próprio Deus. Não é o homem, não é religião, não é a igreja, não é a instituição que coloca. Aonde você está firmada, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente? Você tem que ser prudente para analisar a doutrina, o ensino, a verdade de Cristo, para ver se você está sendo conduzido por ela mesmo. A palavra de Deus, ela é a luz e a lâmpada que ilumina o nosso entendimento. A Bíblia não diz que é pastor, que é líder, que é dirigente, que é luz, que é lâmpada, para iluminar os nossos caminhos, guiar os nossos passos. É a palavra. É por isso que eu e você temos que estar prudente, guiado, analisar, observar, examinar a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Para não ser conduzido no erro por esses homens que usam a palavra de uma forma errada, falsificam a palavra. O próprio Satanás, ele usa a palavra. Ele usou para Jesus a palavra, para tirar Jesus da direção da submissão, da obediência ao Pai. O próprio Satanás, ele vai usar obreiros fraudulentos, levantados por ele, como se fossem obreiros de Cristo. Isso está na palavra, irmão. 2 Coríntios 11, 13. Você tem que ser prudente a conhecer o que a palavra nos adverte. Satanás vai levantar homens como se fosse pastor, como se fosse profetas, como se fosse enviado de Deus para guiar o povo para o céu. Só que esses homens são enviados por Satanás para levar o povo para o inferno, fazendo o povo pensar que está indo para o céu. E como é que eu e você vai conhecer isso? Eis a questão, que muitos não são prudentes para isso. Eis a questão. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não recebais, porque o tal não tem a Deus. O apóstolo João vai advertir os irmãos sobre esta prudência, para que os irmãos possam ser prudentes e ter esse critério a observar,
para não ser levado pelo engano de homens que não vêm da parte de Deus. Usam o nome de Deus, dizendo que é de Deus, mas não são. Como eu posso conhecer para me proteger? Olha o que o apóstolo João vai dizer. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque o tal não tem a Deus. Aí Paulo vai dizer também, lá em Gálatas, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um no meio de nós, seja Pedro, João, Paulo, Tiago, qualquer for dos apóstolos, se vier trazendo um ensinamento para a igreja, que não seja aquele que já foi dado por Cristo, não receba. A autoridade não é Pedro. Está entendendo, meu irmão? Você está entendendo isso? A autoridade não é Pedro. A autoridade não é Paulo. A autoridade não é anjo. A autoridade não é pastor, papa, nem padre, nem ancião, nem apóstolo, nem evangelista. A autoridade não é o homem para a igreja de Cristo. A autoridade para a igreja de Cristo é o próprio Cristo, a sua palavra. A igreja de Cristo tem que ser prudente a examinar o que esses líderes, pastores, seja lá quem for, estão trazendo para a igreja. Se não condiz com a doutrina de Cristo, não recebam. Tem muita gente aí dentro de um pretexto de obediência a Deus, sendo levado pelo engano pelos seus líderes religiosos, a quem estão submissos, sem ser prudente a analisar a doutrina de Cristo. É a doutrina de Cristo que a igreja tem que seguir. O cabeça, a soberania, a autoridade para a igreja não é líder, não é nenhum homem nem dentro da igreja. É Cristo. Só existe uma cabeça pelo qual o corpo tem que ser guiado, que é a igreja. É Cristo, a cabeça da igreja de Cristo. Agora, se você não faz parte da igreja de Cristo, você está dentro da igreja do homem, é membro da igreja do homem, é discípulo da igreja do homem, você está seguindo a cabeça, que é o homem, não é Cristo. Mas se você for membro da igreja de Cristo, se você tiver ligado no corpo, que é a igreja de Cristo, se você estiver seguindo a soberania, sem questionar, obedecendo, submisso ao cabeça da igreja, que é Cristo, então você é a igreja de Deus. Como é que eu posso conhecer se tal pastor, se tal líder, se tal dirigente que está com a responsabilidade, não com a autoridade, com a responsabilidade de levar o ensino para a congregação? Como é que eu posso analisar se ele está dentro da vontade de Deus, se ele está trazendo o ensino de Deus ou não? Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Sabe por que Paulo disse isso a Timóteo? Porque Timóteo tinha que ter cuidado com a doutrina de Cristo, para que ele permanecesse andando na salvação de Cristo. A salvação de Cristo não é dentro de igreja. A salvação de Cristo não é dizer que crê nele e passar a se moldar a formalidade religiosa. A salvação de Cristo para nós é seguindo a Cristo. E eu só posso seguir a Cristo enquanto aqui viver submisso e andando na obediência à palavra dele, se eu guardar e conhecer, examinar e for prudente para estar buscando cada dia mais guardar a palavra dele na minha vida, a doutrina de Cristo. Cuida de ti e da doutrina. A doutrina não é de pastor, de padre, nem de papa, nem de igreja. Paulo está dizendo, cuida de ti, Timóteo, e da doutrina. Essa doutrina é a de Cristo. Fazendo isso, tu te salvarás. E aos que tu está ensinando. Deu para entender? Então eu tenho que ser prudente a analisar a doutrina de Cristo. Pode ser teólogo, doutor, bacharel, pastor, presidente, apóstolo, anjo, arcanjo. Pode vir até o próprio Miguel, Gabriel. Pode vir alguém dizendo, eu sou Jesus. Ei, trazendo outro ensino, eu repreendo esse Jesus. Esse é um falso Jesus. Esse é um espírito de Satanás dizendo que é Jesus. Esse é um espírito do diabo dizendo que é o Espírito Santo. Esse é um profeta do diabo dizendo que é profeta de Deus. Esse é um pastor levantado por Satanás para instruir a congregação, dizendo que é de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos que estar ligados na doutrina de Cristo, e Cristo jamais ele vai contradizer a sua palavra. O Espírito Santo jamais vai guiar alguém, eu e você, em um conceito, em uma doutrina, em um ensinamento, em uma situação que não condiz com a doutrina de Cristo. Então tem muita gente vivendo, seguindo doutrina de demônios, levado por vento de doutrina, vivendo na mão de homens enganadores, sendo negócio dos homens, sendo
conduzido a viver um evangelho anátema, porque não são prudentes. Tudo que estão praticando hoje, tudo isso que essas igrejas estão praticando nas suas reuniões solenes, é abominação, é paganismo. Deus está reprovando. Por quê? Porque não condiz com a verdade do evangelho de Cristo. Como eu estava dizendo aqui, os apóstolos, os judeus, iam para as sinagogas, não era para ver o pregador do fogo, do manto, do reteté. Os apóstolos iam para as sinagogas, não era para receber bênção, milagre, para fazer campanha, para receber vitória, para receber prosperidade. Os apóstolos iam para as sinagogas, os judeus iam para as sinagogas, os cristãos naquele século, naquele período ali presente, iam para as sinagogas para aprender as escrituras. Não era para viver culto de poder, de marcha, campanha, de unção, não sei de quê. Isso que se vive hoje. Não iam viver entretenimento, festa e homenagem disso, daquilo, outro. Não ia ver nenhum testemunho de ninguém. Os apóstolos, os judeus, eles iam para as igrejas para aprender as escrituras que eram lidas todos os sábados na sinagoga. E eles iam só no sábado. Hoje não. Hoje tem culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Olha, irmãos, isso é uma banalização das coisas de Deus, irmão. É sério. Hoje as pessoas fazem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vira na segunda, de manhã, de tarde, de noite. Aí tem vigília, tem subir monte, tem não sei o que, tem consagração, tem isso. É tanto culto, é tanta coisa, aí o povo continua vazio, sem entendimento de Deus, cheio de emoção, de misticismo, de movimento, como se fosse poder sobrenatural de Deus, só que não passa de nada. Isso é vazio, isso não edifica, isso não leva ninguém a ter a vida cheia de Deus. O que leva o cristão a ter uma vida cheia de Deus é ele se conduzir pela palavra, tirar um tempo na sua casa. Não precisa passar a noite acordada dentro de vigília, não precisa sair de 5 horas da manhã para ir para a consagração, não precisa passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo dentro de igreja, vivendo esse formalismo vã. O que você precisa é colocar no seu coração e entender a sua necessidade que você tem de conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor pela palavra. E buscar o conhecimento da palavra, examinando, lendo no seu lar. Quando você tiver um tempo, você tem que saber o seguinte. Você tem que dividir o tempo dentro daquelas necessidades que você tem. Tem que dormir, tem que trabalhar, tem que descansar, tem que ter o lazer. Tem que ter um momento exclusivo para você, com a sua mente livre de qualquer compromisso, examinar a palavra, buscar cada dia mais, e o Espírito Santo de Deus, ele vai te fortalecer, te dar entendimento, te dar cada dia mais o desejo, a vontade, te conduzir mais na palavra, e aonde você vai se afastando mais das trevas, do engano, da mentira, daquilo que não condiz com a verdade do Evangelho. Quando você colocar um propósito no teu coração de conhecer a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, ter prazer nela e buscar meditar nela de dia e de noite, não é estar dentro de igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ainda tem vigília para a pessoa passar a madrugada como se fosse buscando se encher do poder de Deus. Isso é perda de tempo, irmão. Isso é a palavra, isso que ensina aos homens, irmão. Quem trouxe essa ideia de vigília foi os homens. Jesus nunca mandou ninguém ir para a vigília. Jesus nunca orientou. À noite ele descansava. Quando fala da vigília, fala da primeira hora de manhã que eles se acordavam. À noite é para descansar, irmão. Não é para estar dentro de igreja vivendo misticismo. Porque muitos dessas vigílias, muitos desses cultos de madrugada que o povo está lá em monte, em vigília, o que recebem é movimento vã. A mente fica cauterizada, perdida do entendimento de Deus, cheia de incerteza, de bagunça, de confusão, de coisas vãs que se dizem que é de Deus, esses poderes, esses movimentos. Aí o cara bota lá o comercial. Foi poder a vigília ontem. Poder de quê? Quem foi curado? Quem saiu daí com mais entendimento? Quem saiu daí mais cheio de Deus no conhecimento? Que poder, irmão. Para de viver esse misticismo. Para de viver esse formalismo vã. Vai buscar o conhecimento da palavra. Dedica na tua casa pelo menos meia hora. Tu não está nem aí para a palavra na tua casa. Tu não está nem aí para buscar o conhecimento da palavra. Aí quando chega a hora do culto, aí Dom, tem que ir para o culto. Tem que buscar a Deus, tem que servir a Deus. Isso é sacrifício de tolo, irmão. Isso é sacrifício vã. Vá buscar conhecer e compreender a vontade de Deus dentro do local seguro, do alicerce firme que é a palavra dele, para você verdadeiramente estar firmado em Deus, amém? Então é isso aí. O povo precisa disso. Nós precisamos disso, irmão.
Nós não precisamos desse oba-oba que hoje se prega dentro das igrejas. Olha porque Deus vai te dar resposta. Olha porque Deus vai fazer. Olha porque Deus é contigo. Olha porque Deus está assinando papel. Olha porque Deus está mandando vitória. O povo não precisa disso não, irmão. Se ele ler a Bíblia, vai ver que tudo isso já está em mim quando eu criei em Jesus. Eu não preciso ir para uma igreja ouvir isso. Eu preciso ir para uma igreja local de culto, aprender a palavra. Ser ensinado pelas Escrituras, ser doutrinado, corrigido, tirar minhas dúvidas, ser orientado, repreendido. Eu preciso ir para a igreja para receber a edificação do ensino da palavra. Não é para viver esses cultos vãs, essas solenidades vãs que Deus abomina, reprova. É sério, meus irmãos. É sério, eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Muitos não entendem isso porque são religiosos. Ficam furiosos porque estão atrapalhando o negócio deles. O império deles, o reino deles. Mas quem é de Deus entende o que eu estou falando e compreende o trabalho que eu estou fazendo. Então estou aqui nesta hora, para isso. Essa live vai ficar um pouco longa, mas eu quero concluir aqui. Deixa eu trazer aqui uma exposição da palavra de Deus diante desse assunto todo que eu esclareci agora. Se você pegar isso aí depois de gravado e for analisar, tem muita coisa que vai ser útil para você, para te edificar, para te esclarecer, para te corrigir, para te ensinar. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 7. Olha que ensinamento maravilhoso que hoje é muito raro dentro de muitas igrejas. O povo não vai para as igrejas para ouvir a palavra, gente. O povo não vai para as igrejas para ser ensinado pela palavra. O povo acostumou, a igreja hoje virou local de entretenimento. A maioria, 99%. Porque são poucas as que mantêm-se fiel com um homem dentro que tem compromisso com a palavra. São poucas. Você lembra que quando Jesus manda uma mensagem para as sete igrejas lá na Ásia Menor, lá naquele período lá, Jesus manda uma mensagem para 7 igrejas. Olha, quantas dessas 7 foram advertidas a se arrepender? 5. Somente 2 que foram exortadas a continuar firme na fé, que estavam na palavra perseverando. Só 2. Faz uma análise aí para tu ver as 7 igrejas lá do Apocalipse que Jesus mandou a mensagem. Jesus manda uma mensagem de arrependimento para 5 dessas igrejas. Somente para 2 é que foi exortada a permanecer fiel na posição que estava agradando a Deus. Foi Esmirna e Filadélfia. As demais foram convidadas ao arrependimento, lembrar de onde caíram, voltar ao primeiro amor. Deu para entender? Agora eu pergunto a você, eu não sei a porcentagem. Qual é a porcentagem de 7? 2. Qual é a porcentagem? Eu tenho 7, tiro 2. Qual é o número dessa porcentagem? Eu acho que não dá nem... Porque se fosse 50%, eu tinha que tirar de 7, 3,5 para ser 50%. Jesus, ele deu uma palavra de exortação, estimulando os irmãos a permanecer fiéis, como estavam na fé, a 2 igrejas. As 5, ele reprovou, ele advertiu que se arrependessem. É o que acontece hoje. Isso fala da plenitude do povo de Deus. A maioria, as 5, a maioria estão fora da vontade de Deus. Deus está dizendo arrependam-se. Deus está dizendo convertam-se. Deus está dizendo volte ao primeiro amor. Deus está dizendo saia da doutrina de Balaão. Saia do engano de Jezabel. Saiam desse esfriamento. Nem é morno, nem é quente. Saiam dessa posição. Se posicionem. E a posição que Deus quer que vocês tomem é estando na palavra dele. Somente 2 igrejas, irmão. Deus estimulou a permanecer fiéis que estavam na vontade de Deus. As 5, hoje está assim. A maioria desse povo de Deus na terra estão dentro de uma condição onde estão sendo advertidos a se arrepender. Porque senão vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Deus não brinca com ninguém. Deus não passa a mão na mão do rebelde, do incrédulo, do que não dá ouvido à sua palavra. E, olha, rebelde não é aquele que se levanta contra o ministério, não. Que não está na palavra.
Rebelde é aquele que não se enquadra na palavra, é aquele que não te ensina a palavra, é aquele que não se importa em analisar a palavra, é aquele que não está preocupado em manter sua vida na palavra. Esse é que estão se rebelando contra Deus. Deu para entender? Então isso é muito sério, irmão. Então, Mateus capítulo 7, eu vou fazer a leitura aqui, depois eu vou explicar o que a gente aprende nesse contexto aqui, dentro desse sermão que Jesus deu, que foi ensinamentos, instruções, orientações que Jesus deu a seus discípulos. E isso serve para a gente. A igreja de hoje tem que andar na doutrina de Cristo, que foi dada pelos apóstolos. A igreja de hoje não é para andar na doutrina de pastor, de igreja, de homem algum. O mal do povo é esse, que não olha o que a palavra nos ensina. Nós temos que andar na doutrina de Cristo, aquela que os apóstolos pregaram. E ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. A doutrina de Cristo pregada pelos apóstolos. Examine as cartas apostólicas, examine Atos dos Apóstolos e corrija a sua vida contra os falsos ensinos, os falsos mestres, o falso caminho de Deus que você está seguindo. Use a palavra para se proteger. Mateus, vamos lá, agora a gente vai. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 27. Eu vou fazer a leitura e depois eu venho trazendo a exposição da palavra de Deus que eu li para dar luz e entendimento aos simples. Mateus 7, 15 ao 27, eu vou ler aqui. Eu vou fazer a leitura sequenciada, seguida, para não perder tempo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Isso é Jesus falando. Isso é Jesus ensinando, preste atenção. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas são interiormente lobos devoradores. Versículo 16. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Presta atenção aqui, árvore. Não está falando de árvore literal. Jesus está dando o exemplo da árvore literal e trazendo para o homem que diz que é de Deus, para aquele que diz que é pastor. Presta atenção, você vai aprender isso. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Depois você vai aprender o que é esses frutos aqui. Vamos lá. Versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso é muito sério. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha o que Jesus está dizendo. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está falando dos homens aqui, viu? Não é de árvore literal, não. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, versículo 22, muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios? E em teu nome, Senhor, não fizemos muitas maravilhas? Olha o que eles estão aqui falando. Isso é muito sério. Eu vou ler, depois eu explico. Versículo 23, Jesus vai responder a eles. Diante da pergunta deles, eles fizeram uma pergunta a Jesus, Jesus vai responder. Olha o que Jesus responde. Então lhes direi abertamente. Jesus está falando uma palavra profética que ele vai dizer naquele dia. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Isso aqui é muito importante você entender isso, irmão. Tem tanta gente aí dizendo que é poder, milagre. Deus nunca conheceu a esse. Esse nunca teve na presença de Deus. Vamos lá. Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Olha o versículo 24 que Jesus vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Jesus agora está chamando o povo à advertência do que ele está ensinando. Jesus agora está chamando a advertência do povo para a palavra dele, para o que ele ensina, para que você seja prudente. Olha o que Jesus diz.
Todo, pois, aquele que pratica estas minhas palavras, eu comparo ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. Desce a chuva, correm os rios, sopram os ventos, combatem contra aquela casa e não caiu, porque esta casa está edificada sobre a rocha. Agora presta atenção no versículo 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não pratica, não se mantém nela. Eu comparo esse como um homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e a casa foi grandemente a sua queda. Grande foi a queda dessa casa, meu Deus. Olha o versículo 27, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Ei, aqui é a doutrina de Cristo, tá bom? Aqui você aprende a doutrina, um pouco da doutrina de Cristo. Por isso que a palavra diz, cuida de ti da doutrina. Você tem que ter cuidado de aprender isso aqui, o que Jesus ensinou. Essa é a doutrina que você que diz que é a igreja de Deus tem que seguir. Essa é a doutrina que você que diz que é povo de Deus tem que ser prudente e analisar se o teu pastor está pregando ela. Se ele não estiver pregando ela, pode ter certeza, saia daí, ele não tem a Deus. Vamos lá. Eu li aqui para você o que Jesus ensinou no versículo 15 ao 28 do capítulo 7 de Mateus. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Jesus está dando um ensino profundo, começando do capítulo 5. Vem o capítulo 6 e o capítulo 7 todinho. Aqui já é o final do discurso de Jesus. Aonde Jesus estava dando a doutrina, instruindo, ensinando os seus discípulos. Nós temos que buscar aprender isso aqui. E aí, eu resumi aqui, dentro do versículo 5, do versículo 15 ao versículo 28, para trazer algo importante que você precisa conhecer dentro desse contexto que Jesus ensinou aqui. Nós, como igreja, precisamos ter esse conhecimento, ter essa luz para esclarecer a nossa mente. Observe uma coisa, no versículo 15, olha o que Jesus diz. Para você entender o contexto completo, até o versículo 28, do 15 ao 28, vai começar aqui a advertência de Jesus dentro desse ponto importante para a igreja estar observando. Olha o que Jesus diz no versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Olha, você não vai entender, você não vai conhecer esses lobos, porque eles não estão aparentemente. Você só olha para a aparência. Eles são lobos no seu interior. A aparência, eles são ovelhas. Eles são homens de Deus. Eles são bonzinhos. Eles estão ensinando a verdade para o céu. Mas interiormente, eles são homens enganadores, fraudulentos, vestidos com a inspiração de Satanás e não de Deus. Por fora são pastores. Por fora são ovelhas. Por fora são bonzinhos. São ensinadores. São defensores do evangelho. Mas por dentro, no seu interior, são lobos devoradores. Destrói a tua comunhão com Deus através dos ensinos que ele introduz encobertamente no meio da doutrina de Cristo, adulterando a doutrina, deturpando a doutrina, contaminando a doutrina, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Dentro desse contexto que nós lemos, Jesus vai advertir os seus discípulos aos homens enganadores, aos líderes que iriam surgir no meio do povo, que ia trazer o engano, que eram aparentemente homens de Deus, mas que eram enviados de Satanás, eram lobos devoradores no seu interior. O seu interior não estava submisso a Deus, o seu interior não foi transformado por Deus, o seu interior não tem o reino de Deus dominando ele. Eles estão ainda no seu interior dominado pelo príncipe deste mundo.
Eles estão ainda levados à direção dos espíritos enganadores, porque eles não foram transformados no seu interior. Aparentemente, eles parecem ovelhas, mas o interior ainda está contaminado pela influência do diabo, não se submetendo ao reino de Deus, porque ainda não foi implantado dentro deles. O reino de Deus não é visto no seu exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Aprenda isso. O reino de Deus é estabelecido no nosso interior, pelo Espírito Santo, que nos leva a submeter-se ao senhorio de Cristo e a andar guiado na sua palavra, submisso a Ele pela sua palavra. Deu para entender? Então Jesus está advertindo sua igreja aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas. E agora, Jesus ele vai falar sobre duas árvores. A má árvore e a boa árvore. A que dá bom fruto e a que dá mau frutos. Jesus vai mostrar aqui no versículo 16 ao versículo 20. Jesus vai mostrar aqui como devemos conhecer quem verdadeiramente está em Deus, que é a árvore que dá bom fruto. É aquele que ensina verdadeiramente a palavra, o ensino, a doutrina de Deus. Nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é esse líder que está no nosso meio. Quem é esse líder? Qual é o ensinamento? De quem é? Qual é a fonte? Qual é a inspiração desse ensino que esse líder está trazendo? Se ele é uma boa árvore que dá bom fruto, ou se ele é uma má árvore que dá mau fruto para a congregação, apenas mostrando no seu exterior que é um lobinho, que é uma ovelhinha, mas no interior é lobo. E como nós devemos conhecer? Jesus vai nos dar a direção, o conhecimento para entender e ser prudente e não ser levado por esses homens como negócio. Do versículo 16 de Mateus 7 ao versículo 20, Jesus vai mostrando como conhecemos quem são os verdadeiros homens, que são as boas, a árvore boa que dá bons frutos, que são os verdadeiros profetas, que são os verdadeiros pastores, que são os verdadeiros homens que Deus levantou para instruir e transmitir ao povo os bons frutos, que é o ensino da palavra de Deus. Agora, que frutos são esses que esses homens vão dar? Olha o que Jesus diz. Por seus frutos conhecereis, não é? Por seus frutos vocês vão conhecer. Aí Jesus vai dizer, não pode a árvore mal dar mau fruto. Não pode a árvore boa, a árvore má dar bom fruto. Não pode a árvore boa dar mau fruto. Como é que alguém que está em Deus vai dar uma doutrina que contraria o Evangelho? Deu para entender? Qual é o fruto que você tem que observar? Deu para entender qual é o fruto que você tem que conhecer essa árvore, se é de Deus ou não? Se esse líder está te ensinando a direção de Deus ou não? Então, quando Jesus fala dos frutos para conhecer a árvore, Jesus está falando, vocês têm que conhecer o que eles ensinam. Vocês têm que conhecer a doutrina, o conceito deles. Se condiz com aquilo que eu vos ensino. Se vocês tiverem um líder no meio de vocês, ensinando algo que Jesus não ensinou, ensinando algo que contraria a verdade do Evangelho, isso é uma prova de que essa árvore não é a árvore boa, é uma árvore que está dando mau fruto, não vem de Deus, é do maligno. Este não é aquele que Deus levantou para instruir a congregação. É muito sério isso, irmão. Jesus fala de duas árvores, irmão. A que dá bons frutos e a que dá maus frutos. Observação. Como distinguir estas árvores? Como distinguir esses líderes? Se é um falso profeta ou não? Jesus vai dizer, acautelai-vos, tenham cuidado, sejam prudentes, estejam atentos contra os falsos profetas. Ele está falando daquele que vem com a palavra. Pode ser pastor, pode ser profeta, evangelista, todo aquele que trabalha com a palavra, cuidado com esses. Ah, é o pregador, é o ensinador, é o teólogo, é o doutor, é o bacharel. Cuidado! Como eu vou conhecer se esse pregador, ele está pregando a doutrina de Cristo, se ele é uma boa árvore, se ele está trazendo um bom ensinamento, um ensinamento saudável, que vai trazer saúde, vida e vai fortalecer a igreja? Como é que eu posso saber se esse líder é uma boa árvore dando bom fruto?
o bom ensinamento para a igreja, é só você conhecer, irmão, a doutrina de Cristo e pautar a sua vida com prudência, examinando tudo por ela. Deu para entender? Você precisa conhecer a doutrina de Cristo, os ensinos, o que Ele orientou, o que Ele mostrou, como forma de uma vida com Deus, para chegar a Deus, para ter a bênção de Deus. Você tem que analisar isso, conhecer isso. E diante do teu grupo religioso que tu estás, do líder que está no meio deste grupo, do pastor, do padre, do papa, do presbítero, do ancião, do profeta, do arcanjo, do apóstolo, do evangelista, você tem que analisar o que eles ensinam, se condiz com a doutrina de Cristo. Deu para entender? Para você conhecer qual é essa árvore. Se está dando bom fruto ou mau fruto. A igreja tem que ter essa prudência, irmão. Jesus fala isso aqui para advertir a igreja, eu e você. Isso foi dado lá e serve para nós hoje. Porque a palavra de Cristo é a mesma ontem, hoje e eternamente. Essa palavra aqui é um ensino geral para a igreja. Hoje a gente se deixa levar pelos homens. Ah, não, mas é o pastor presidente. Ah, mas é o pregador A. Ah, é o profeta B. Ei, você tem que pautar a tua vida, estar alicerçado, estar alicerçada, estar com a prudência, submisso é a palavra de Cristo. Você tem que conhecer a doutrina de Cristo para poder julgar todos esses ensinos de Deus, toda essa direção de Deus, todos esses profetas que diz que está vindo em nome de Deus, se eles estão dentro da vontade de Deus, pela doutrina de Cristo. Se vier até vós e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. É uma má árvore. Esse fruto é maldito, vai levar você a sofrer o anátema. Rapaz, é muito sério isso aqui. Mateus 7, do 15 ao 28. Pena que muitos pastores não pregam a palavra para a igreja. Estão levando a igreja no oba-oba, no misticismo, no poder do sobrenatural, do fogo, do manto, do reteté. Pena, Deus tenha misericórdia dos irmãos que estão dentro desses locais, guiados por esses homens que não têm compromisso com a tua palavra, para iluminar, dar entendimento a esse povo simples que está perecendo, está sendo destruído, porque não estão sendo ensinados na palavra. Rapaz, Jesus está dando uma orientação aqui, Mateus 7, do 15 ao 28, sobre o falso profeta, aqueles enganadores que dizem que são homens de Deus. E Jesus nos dá a entender como a gente pode diferenciar a boa árvore da má árvore, o que dá o bom fruto do mau fruto, através da sua palavra, do seu ensinamento. Se tudo que você está recebendo desse líder, dessa igreja, dessa instituição, desse corpo, né, ministerial, do clero, que determina as regras, os dogmas, as crenças desta congregação, se não for conforme a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, você saia daí se quiser ir para o céu, está em Deus, porque esse não está vindo com o ensinamento de Deus, esse é um má fruto, é uma má árvore, não vem da parte de Deus. Jesus vai dizer no versículo 29, toda árvore que não dá o bom fruto, vai cortar-se e lançar no fogo. Todo aquele que está aí vivendo como se fosse pastor, pregador de Deus, que não está dentro da palavra de Cristo, corrigindo, instruindo, doutrinando, ensinando o povo na palavra de Deus, o final, a recompensa dele vai ser essa. Ele pode até estar prevalecendo com uma igreja cheia de pessoas, tendo muita prosperidade, tendo suas conquistas, tendo seus privilégios, vivendo seu regalo, seu satisfatório, mas o final vem. O final é melhor do que o começo. Eu não quero saber de me dar de conforto agora. Eu quero me manter na palavra, mesmo que seja no estreito, mesmo que eu esteja me expondo, mesmo que eu esteja padecendo, eu quero me manter na palavra, porque o que eu espero é no final, que é melhor do que o começo, o meio. O fim é melhor. E eu sei o que me aguarda no final do labor desta vida, porque eu estou retido na palavra. Ai dos ensinadores que estão por aí prevalecendo, e até parecem mais homens de Deus do que os outros. Estão julgando, condenando, classificando os outros, porque eles estão nos seus grandiosos ministérios, porque eles estão com o seu grandioso povo que eles seguem. Eles acham que Deus está aprovando a vida deles. Tanto eles como aqueles que estão sendo guiados por eles vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno no final do labor desta vida. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Olha o que Jesus vai dizer agora no versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todos.
Você está pensando que entrar no reino dos céus, você está pensando que está em comunhão com Deus, você está pensando que está selado para a salvação, garantido, protegido na sombra do Onipotente, descansando no esconderijo do Altíssimo. Você está pensando que isso é estar dentro de igreja? Você está pensando que ter isso é porque você está dentro de uma igreja, submisso a uma devoção, a uma ordem institucional de uma instituição? Você acha que irá para o céu porque está dentro de uma religião evangélica? É? Jesus vai dizer aqui: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que está dentro de igreja, aquele que está cumprindo a obra da igreja, aquele que está submisso ao pastor, ao líder da igreja. Jesus vai dizer: mas todo aquele, é individual, é compromisso do indivíduo, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí vem a questão: qual é a vontade do Pai? É que você esteja preso a uma religião? É que você esteja seguindo na direção da cabeça de um líder religioso? Qual é a vontade do Pai que está no céu? É que você seja da religião A, B ou C? É que você faça isso, aquilo outro na sua virtude, pelas suas obras, pelo seu mérito, cumprindo o karma? Qual é a vontade de Deus? É que todo aquele que venha a Cristo seja salvo, liberto por Cristo. A vontade de Deus é esta: que creiam em Jesus Cristo e a Ele se convertam. Converter-se é submeter-se, é estar na direção dele para que sejam salvos, porque Deus ele quer que todos os homens se salvem, e o homem para se salvar é através de Cristo. Então logo esta é a vontade de Deus, que todos creiam e se convertam a Jesus, porque esse é o testemunho que Deus deu de seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deu para entender? Então Jesus vai dizendo agora: olha o que dizem, olha o que esses vão dizer. Isso aqui que Jesus está falando, dentro desse contexto que eu estou trazendo o ensino, a instrução, estou fazendo a exposição desse contexto aqui, Mateus 7, do versículo 15 ao versículo 28, olha o que Jesus vai dizer: muitos me dirão naquele dia. Isso é uma palavra profética que vai acontecer naquele grande dia, em que muitos vão estar diante do Senhor para sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Não é para receber a vida eterna. Porque a vida eterna eu tenho que receber aqui e ser prudente em me manter nela aqui. E como é que eu sou prudente? Guardando e praticando a palavra, estando firme na palavra, tendo cuidado para não apostatar dela, para poder lá na frente eu ouvir o chamado do Senhor quando vier buscar a sua igreja, a trombeta tocando e nós indo ao encontro do Senhor nos céus. Agora, aqueles que não são prudentes, as virgens loucas, os cristãos loucos, que creram até em Jesus, que até passaram a viver guiado por ele, mas depois se deixaram levar por vento de doutrina, apostataram da fé por doutrina de demônios, foram conduzidos a viver o evangelho anátema, tornaram-se propriedade e negócio dos homens, vivendo dentro dos preceitos dos homens e não de Deus. Esses são os loucos que vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. As virgens loucas que não têm o azeite na sua botija, que é a palavra, o Espírito Santo de Deus. A sua lamparina acesa, a sua vida acesa, pela luz que é a palavra, guiada por ela. Os loucos não estão preocupados com a palavra. Os prudentes analisam a palavra, buscam a palavra, para estar alicerçado na palavra. Então, Jesus está dando aqui uma palavra profética. Ele está dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Profetizaram. Em teu nome, nós expulsamos demônios. Expulsaram. Em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas. Fizeram. Então eu lhe direi abertamente. Agora, eles questionaram Jesus, dizendo: Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu fiz muita maravilha no teu nome. Senhor, eu fiz trabalho de libertação no teu nome. Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Ei, isso é muito sério. Por que Jesus vai dar essa palavra a esses homens que fizeram milagres, que fizeram prodígios,
que anunciaram a Jesus. Porque Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Porque Jesus não está preocupado com você fazendo obra de igreja. Jesus não está preocupado com você dizendo que Jesus salva, liberta. Jesus não está preocupado com você dizendo, olha, eu sou aqui, eu sou aquele que Deus levantou para expulsar demônio. Eu vim operar um milagre em nome de Jesus. Jesus não está preocupado com isso. O que Jesus quer é que você se submeta a Ele, guarde a palavra dEle, seja prudente em andar na palavra dEle. Não adianta evangelizar, não adianta dizer que é de Deus, não adianta dizer que está fazendo obra de Deus, sem estar praticando, submisso, guardando a palavra dEle. Não adianta dizer que é de Deus, não adianta dizer que está fazendo obra e pode até fazer, mas isso não é o meio da salvação. O meio da salvação é você crer e se converter a Cristo e passar a ser prudente e andar na palavra dele. Deu para entender? O que Jesus mandou foi: bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse é o homem prudente. Jesus não mandou, vai fazer obra de igreja, vai fazer a obra do trabalho da religião, vai fazer o trabalho de libertação, não. Esses ele levanta como ele quer. Ele levanta a quem ele vocaciona para tal missão. Mas a regra geral não é essa. A regra geral é: cuida de ti e da doutrina. Você tem que ter cuidado principalmente com a sua vida com Deus, como é que está. Tem muita gente que está iludida, enganado, porque está pregando, está vindo muita gente, porque está dentro de ministério grande, porque está aglomerando multidões dentro de locais, onde ele se denomina pastor, homem de Deus, e está esquecendo de olhar a vida dele no seu interior. Por fora, é como Jesus disse aqui, por fora você é um homem bonito de Deus, pregador do evangelho, mas por dentro você está perdido, você ainda não foi transformado, o seu entendimento não é na palavra, você está dando mau fruto pela condução que você está levando essa multidão, não é dentro da direção da doutrina de Cristo. Você aglomerou multidão, mas não para Cristo, para viver os seus fetiches, sua satisfação, sua vaidade, seu conveniente, seu bem-estar. Você não está preocupado em levar para esse povo a palavra, a doutrina, porque essa você não tem compromisso com ela, porque você no seu interior não tem o compromisso verdadeiro com Deus pela palavra. É por isso que Deus vai dizer a muitos: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Deu para entender? Aí Jesus agora, olha o que ele vem dizendo no versículo 24. Aí no versículo 24 ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, esse é o compromisso que nós temos que ter. A prudência que eu e você, como cristão, como discípulo de Cristo, povo de Deus em Cristo, a prudência que nós temos que ter é ouvir a palavra de Cristo, para esta palavra praticar. Aí então nós seremos prudentes, estamos edificando a nossa vida em Deus, para uma eternidade com Ele, através da nossa prudência em se manter na palavra, examinando, observando e sendo prudente a analisar aqueles que vêm a mim, como se fosse de Deus, trazendo profecia, recado, mistério, revelação. Eu tenho que julgar pela doutrina de Cristo. Se não estiver dentro da doutrina de Cristo, não recebais. É o que Jesus vai dizer no versículo seguinte: e aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, não dão importância a ela, esses estão edificando a sua casa na areia. Por isso que Jesus vai dizer: nunca vos conheci, porque ele conhece a quem está na palavra dele. Jesus não tem negócio, não tem conhecimento com quem está dentro de igreja, religião, vivendo prática, formalidade, sacrifício tolo. Jesus tem compromisso com quem está na palavra dele, foi isso que ele disse, João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, nós só estaremos ligados na videira que é Cristo, para ser povo de Deus, se estiver nele, na sua palavra. Não é dentro de igreja, de religião, da direção de homens. Irmãos, essa pequena instrução que eu trouxe aqui para você, nessa pequena exposição que eu fiz aqui, desse texto de Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 28, irmãos, é muito importante, irmãos. É muito importante você buscar, tem mais coisa aqui.
que eu não vejo, Deus vai usar outro irmão para ver e tirar outros ensinos daqui para edificar a nossa vida. O meu grau de conhecimento é limitado, é pouco. O meu talento pode ser só um. Mas tem homens que Deus levantou, que deu 5 talentos. Tem a visão, tem o conhecimento maior que o meu. Para explorar a palavra de Deus dentro da direção do Espírito. Não com interpretação particular. Para trazer o ensino, a edificação que a palavra nos dá. Eu estou apenas trazendo aquilo que me é cabível. Aquilo que está na minha condição. Aquilo que Deus me deu dentro do dom que Ele me concedeu, do grau de sabedoria que Ele me deu para expor a sua palavra. E isso já é muito importante, irmão. Analise esse capítulo 7, não só o 7, o 5, o 6, e toda a Bíblia que nos dá o ensinamento de Deus, principalmente, conheça a partir de Jesus em diante do Novo Testamento, para você ter o conhecimento da verdade que liberta, que faz você conhecer o caminho para chegar a Deus, para encontrar essa tão grande salvação. Conheça. Então eu quero encerrar por aqui, que eu deixei muito longa essa live. Eu vou editar ela, fazer as partes e publicar e enviar, porque eu faço isso. Mas pegue esse material, irmão. Isso é um material importante de estudo para você ter o conhecimento da fé, para você crescer e aprender. Eu não estou trazendo aqui nenhuma coisa fora, não. Estou trazendo a palavra de Deus. Pegue esse ensinamento, medite no que você ouviu, use a palavra. E tudo que eu falei aqui é a exposição da palavra, irmão. Amém? Os frutos são a vida que nós temos com Deus dentro da submissão à palavra dele. A palavra no senhorio de Cristo, compromissado com a sua doutrina. Este é o bom fruto que a árvore tem que dar. Se você é uma árvore que foi nascida de Deus, pela semente de Deus, você tem que dar bom fruto. E os bons frutos não falam de testemunho religioso. Os bons frutos não falam de devoção de igreja. Os bons frutos não falam de usos e costumes de igreja. Os bons frutos aqui, os bons frutos falam da vida na submissão, na direção, no entendimento, no conhecimento da palavra de Cristo. Esse é o bom fruto, pelo qual conhecemos a boa árvore. Deu para entender? Porque se for pela religiosidade, irmão, a gente vai conhecer aí muita gente aí que tem uma vida de exemplo religiosa. Não é só no meio evangélico, mas é no meio católico, no meio espírita, no meio de mormon, no meio de testemunho de Jeová, no meio dos budistas. Todas as religiões, as pessoas têm um comportamento muito bonito. As pessoas aparentemente são pessoas de Deus, mas interiormente não. Isso fala do interior ser liberto e transformado pela verdade que liberta, a palavra de Deus. Porque esse povo que está aí apresentando uma vida bonita religiosa, que Jesus ele repreendeu aquele grupo judeu chamado fariseu, de hipócrita, porque aparentemente eram bonitos, mas interiormente estavam podres, sem a transformação, sem a vida com Deus. Sem o entendimento da palavra de Deus, negavam, combatiam, rejeitavam. Eles se levantavam contra a palavra. É o que acontece hoje. Não é por testemunho religioso que Deus vai tomar ninguém. É pela palavra no seu interior. Por isso que eu digo, vida com Deus é questão de entendimento. Transformação de entendimento. Através do conhecer a verdade e ser liberto por ela. E a semente de Deus, que é a palavra dele, ele gera em nós a vida de Deus. No nosso interior, vamos ter a boa obra, que é a nossa vida na dependência, no conhecimento, na direção, na submissão à palavra dele. E tudo que vem eu julgo não é pelo que eu acho, entendo, nem pela minha religião. É pela palavra dele. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe, que esse ensino seja edificante e proveitoso para você que vai buscar o interesse de conhecer mais a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Há uma necessidade nossa de buscar conhecer cada dia mais ao Senhor pela palavra e se alimentar dela, meditar nela de dia e de noite, examinar ela, porque a nossa vida com Deus não depende de formalismo, de presença de culto, de trabalho de culto de igreja. A nossa vida com Deus depende do conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor pela palavra, para nela estar firme, alicerçado, para não ser levado e não cair, porque a casa que está na areia, ela vai ter uma queda grande. Jesus disse, grande é a sua queda. Naquele grande dia,
grande vai ser a decepção, a vergonha e o desprezo eterno de muitos. Eu não digo isso com alegria no coração. É por isso que eu estou aqui com esse trabalho. É por isso que eu tenho me exposto. É por isso que eu tenho me colocado diante desse estreito, arrumando muitos perseguidores e inimigos contra a minha vida por causa da verdade do Evangelho. É por isso que eu tenho enfrentado os combates. É para fazer você conhecer a verdade, para que você seja liberto, para que você venha prevalecer naquele grande dia e não sofrer decepção, a vergonha e o desprezo eterno, meu irmão. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como conhecerão e ouvirão se não há quem pregue? Por isso que Deus levanta homens, capacita e dá ousadia, graça e capacidade de suportar tudo para levar essa mensagem. Mesmo aqueles que rejeitam, desprezam, que se levantam, que perseguem, mas o meu trabalho é levar a palavra, para que essas almas encontrem a verdadeira salvação de Deus, que está em Jesus, por meio da sua palavra, do seu Evangelho. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. E que Deus levante mais homens, boas árvores, para dar bons frutos, para alimentar a congregação com o ensino da palavra de Deus, a sã doutrina de Cristo. E que Deus proteja os irmãos, a congregação, o seu povo igreja, dos falsos mestres, dos lobos que têm aparência de ovelha, dos homens gulosos, cães gulosos, mercenários, que faz do povo negócio seu, estão buscando causa de ganho próprio. Que Deus nos livre dos falsos mestres, que introduzem encobertamente no meio da congregação heresia de perdição, levando o povo a apostatar da fé, sendo guiados por demônios, aplicando para o povo ensinamento e instrução que não é de Deus, é de demônios. Movimentos vãs, onde as pessoas se embriagam, se manifestam dentro de um conceito de poder de Deus, de fogo, de mistério, de movimento sobrenatural. Deus, abençoa este povo, abre os olhos e liberta vidas. E que esse ensino nesta tarde possa ter sido útil para pessoas que vão ouvir e aprenderem, tendo a mente esclarecida e serem libertos. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém.